Aqui é o professor Jorge e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a tabela de incidência para o concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins. Antes da gente começar a conversar, não se esqueça de contribuir para o crescimento do nosso canal, dando aquela força que você já sabe, deixando seu like. Então, aproveita, clica no joinha aqui embaixo agora, se inscreva no canal se você não faz parte e compartilhe, ative as notificações, esteja conosco aqui sempre para ficar ligado em novidades de concursos públicos no estado do Tocantins. Bom, para quem não me conhece, eu sou analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e também sou professor de Direito Administrativo para concursos públicos há mais de 13 anos. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aquilo que eu acho que foi um dos grandes diferenciais nas minhas 8 aprovações em concursos públicos e na OAB, que é estudar aquilo que realmente importa. Atenção! Eu não estou falando para você que você tem que estudar e deixar de estudar outras matérias, mas eu vou trazer para você a tabela de incidência, que é a tabela de relevância dos assuntos mais cobrados, para que você crie uma noção daquilo que você deve priorizar para ter chances de tirar uma maior nota nesse concurso público. A tabela de incidência, se você quiser adquirir ela, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, e ela é para os cargos de aluno praça, que é o cargo de nível médio, e também para cadete, que é o cargo de nível superior. Vocês vão ver aqui no decorrer da tabela que a gente tem aqui uma diferenciação e alguns disclaimers antes da gente começar. Primeiro, na parte de legislação, não tem como a gente aferir de forma tão apurada, porque não existem muitas questões sobre isso feitas pela banca Sebrasp. Então a gente coloca, o aluno pode simplesmente fazer todas as questões que ele encontrar sobre o assunto. E igualmente acontece na parte de geografia e história, porque o Sebrasp também não fez tantas questões sobre esses temas. Então você tem que fazer as questões que você encontrar sobre esses assuntos. Até mesmo porque, mesmo que você juntasse todas as questões de concursos públicos de história e geografia do Tocantins, mesmo que seja de outras bancas, não dariam tantas questões e você conseguiria resolver tranquilamente. Agora vem pra cá comigo aqui na tela do computador para eu te mostrar a tabela de incidência. Aqui, pessoal, uma capa bacana, negócio organizado, tabela de incidência, concurso do Corpo de Bombeiros do Tocantins. E ela serve para aluno praça e cadete. Vamos lá, galera. É o seguinte, aqui tem os itens previstos no seu edital. Então, lá no teu edital tá lá língua portuguesa, para cargos 1 e 2, ou seja, aluno praça e cadete. Matemática para cargos 1 e 2, ou seja, aluno praça e cadete também. Normas relativas ao Corpo de Bombeiros para aluno praça e cadete também, cargos 1 e 2. Conhecimentos acerca do estado do Tocantins para os cargos 1 e 2 também. Física somente para o cargo 1, que é cadete. Química somente para o cargo 1, que é cadete. Informática, noções de informática somente para o cargo 2, que é aluno praça. E atualidades para a redação, para a discursiva. Belezinha? Aí olha só a nossa tabela de incidência. Essa tabela ela é feita com base no levantamento de provas aplicadas pela Sebrasp para concursos de bombeiro. Essa é a primeira coisa. Nessa tabela a gente faz um levantamento, é um cruzamento de dados entre várias plataformas de questões. Então, por exemplo, eu faço uma análise no que concurso, junto com o Tec Concurso, junto com as questões do Estratégia, do Gran Cursos, e assim a gente vai verificando ali, cruzando os dados e verificando quais são os assuntos mais cobrados, observando o histórico dessa banca. Atenção, priorizar os assuntos não significa que você deve negligenciar os outros. E outra coisa, pessoal, esse disclaimer aqui, essa atenção. O que acontece nessa tabela? Quando a gente faz ela vem com os assuntos como um todo. Ela vem com o maior número de assuntos possíveis. Então pode ser que na tabela tenha mais assuntos do que no teu edital. Então se no teu edital não tiver aquele conteúdo da tabela, você simplesmente vai passar para o próximo, entendeu? Então lá no teu edital tem o primeiro assunto mais cobrado, tem o segundo, mas não tem o terceiro de acordo com a tabela. E aí tu passa para o quarto, então você continua nessa ordem de prioridade. É muito simples a aplicação, é só você seguir uma lógica, beleza? Então olha só, a ordem de matérias mais cobradas é: primeiro quem ganha é português,
Segundo, legislação militar. Terceiro, matemática. Quarto, vem física e química. Claro, isso aqui é para o cargo de cadete. Se você for fazer aluno praça, automaticamente você pula de matemática para atualidades, né? Só que atualidades você vai ter que estudar para a subjetiva. Enfim, em sétimo lugar, geografia. Em oitavo lugar, informática. Em nono lugar, história, tá bom? E aí eu friso, na parte de legislação militar, geografia e história, não é possível fazer um levantamento por matéria, assuntos dentro de cada matéria. Por quê? Porque nós temos poucas questões do Sebrasp sobre essas matérias. Mas a gente consegue. Então tá, olha só. Em português, tá de vermelho os 5 primeiros mais importantes, de amarelo até o 10º e de verde até o 15º. Aí o restante eu coloquei de branco. Beleza? Esse vídeo aqui eu vou falar um por um, porque o aluno que não tem condição de comprar, ele assiste o vídeo e consegue verificar também. Beleza? Porque quem quiser adquirir, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar e comprar a sua tabela de incidência. Olha lá, galera. Vamos aqui. Primeiro lugar, interpretação de textos. Segundo, continua com questões mescladas, né, com foco de interpretação ou gramática, né? Então é interessante a gente ter essa noção. Mas aí, terceiro, ó, reescrita de frases, substituição de palavras ou trechos de textos. Quarto, coerência, coesão, anáfora, catáfora, uso de conectores, pronomes relativos, conjunções, etc. Depois, pontuação. Depois, tipologia e gênero textual. Sétimo, concordância verbal e nominal. Quinto, vem com as questões mescladas de novo, né, para mostrar que a banca faz essa interdisciplinariedade entre interpretação de texto e gramática. Nono, significação de vocábulos e expressões. Décimo, conjunção. 11º, tipologia e gênero textual. 12º, clareza e correção. 14º, sujeito. 15º, sinônimos e antônimos. 16º, denotação e conotação. E assim sucessivamente, ó. Crase na sequência. Conjugação. Reconhecimento e emprego dos modos e tempos verbais. 19º, vocábulo que. Depois, termos integrantes, objeto direto, indireto, complemento nominal e agente da passiva. Na sequência, partícula C. Depois, substantivo. Depois, tipos de discurso, direto, indireto, indireto livre. Depois, inicial maiúscula. 15º colocado, fonética, separação silábica. 16º, formação e estrutura das palavras. 17º, advérbio. 18º, colocação pronominal. 19º, outras questões de semântica. 30º, termos acessórios, adjunta adnominal, adverbial e aposto. Orações. 31º, orações subordinadas substantivas. 32º, orações subordinadas adverbiais. 33º, ortografia, casos gerais e empregos das letras. 34º, artigo. 35º, adjetivo. 36º, pronomes pessoais. 37º, pronomes demonstrativos. 38º, polissemia. 39º, predicado. 40º, orações subordinadas adjetivas. 41º, orações reduzidas. 42º, questões mescladas de síntese. 43º, regência nominal e verbal, casos gerais. 44º, vozes, voz passiva e ativa. 45º, funções da linguagem, emotiva, apelativa, poética, denotativa. E 46º, vocábulo C. Aqui na parte de legislação militar, não tem como a gente adentrar de forma específica, porque a gente tem poucas questões da legislação do estado do Tocantins. Então a ideia é que você resolva o máximo de questões que você puder, de forma geral aí, de toda a legislação. Matemática. Olha os 5 primeiro. Geometria analítica, geometria espacial, porcentagem. Depois, análise combinatória. Depois, proporção, grandezas proporcionais, divisão em partes proporcionais. Sexto, unidade de medida, distância, massa, volume e tempo. Aí depois vem sétimo, PA, né, progressão aritmética. Oitavo, PG, aqui eu pulei, errei, mas o nono continua aqui, tá? Regra de 3 composta. Décimo, congruência e semelhança de triângulos, razões de semelhança. E aí vem os verdinhos, ó. Tópicos de matemática, ensino superior, a banca conceitua assim, né? Mas enfim, aí a gente vai para o seguinte, ó. Área e perímetro do triângulo, 12º.
tá, pessoal? Não sou eu que seleciono essa forma aqui, ó. Não sou eu que invento isso aqui. Na verdade, isso aqui são os nomes que a própria plataforma de questões gera. Por isso que fica assim, né? Por exemplo, tópicos de matemática de ensino superior, né? Genérico, mas aí a gente segue pro próximo, não tem problema. Área e perímetro do triângulo, 12º. 13º, relações métricas do triângulo retângulo, inclui teorema de Pitágoras. Quadriláteros, propriedade, área, perímetro, soma dos ângulos, etc. 15º, frações e dízimas periódicos. Aí na sequência, 16º, equação de primeiro grau. 17º, polinômios e equações polinominais, expansão de binômios, triângulo de Pascal. 18º, adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais. 19º, interpretação de gráficos e tabelas. 20º, logaritmo. 21º, área e perímetro de um polígono qualquer. 22º, regra de 3 simples. 23º, equações logarítmicas. 24º, função de segundo grau. 25º, função exponencial e inequações exponenciais. 26º, função composta. 27º, matrizes. 28º, sistemas lineares. 29º, números complexos. 30º, ponto, reta, plano, segmentos de reta, proposições primitivas, posições relativas. 31º, cálculo de seno e cosseno no triângulo retângulo. 32º, comprimento da circunferência e do arco de circunferências. 33º, área do círculo, do setor circular e do segmento circular. 34º, polígonos inscritos e circunscritos à circunferência. 35º, número de elementos da união, da intersecção, do comprimento e da diferença. 36º, divisibilidade, números primos, fatores primos, divisor e múltiplo comum, MMC. 37º, operações com números decimais. 38º, números reais, propriedades e operações, intervalos. 30º, função de primeiro grau. Ó, galera, quase mandei o inglês aqui, hein? Grau. 40º, inequações de segundo grau. 41º, determinantes. 42º, teorema de Tales. 43º, definição, medida, congruência, classificação dos ângulos. 44º, triângulo, conceito, elementos, classificação, equilátero, equiângulo, isósceles, etc. 45º, pontos notáveis, baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro. 46º, número de diagonais de um polígono qualquer. 47º, polígonos regulares, medida do lado, diagonal, apotema e área, ângulo interno. Beleza, isso aqui foi matemática. Agora física. Vamos para física. 5 primeiros mais cobrados. Temperatura, calor, dilatação térmica e primeira lei da termodinâmica. Lembrando que física é só para o cargo de nível superior. Segundo, cinemática escalar, MU, MUV, movimento vertical, diagramas horários. Terceiro, circuitos especiais, ponte de Wheatstone, regras de Kirchhoff e redesenhar círculos. Aqui, ó, quando você estuda física, ao mesmo tempo que você aprende inglês, você tem que aprender russo. Quarto, fluidostática. Quinto, energia cinética, potencial e mecânica, trabalho e potência. Sexto, conceitos iniciais, lei de Newton, força, massa e dinamômetro. Sétimo, ondas. Oitavo, entropia, segunda lei da termodinâmica, máquinas térmicas e máquinas frigoríficas. Nono, eletrização, força elétrica e campo elétrico. Décimo, a teoria cinética dos gases. 11º, física quântica e nuclear. 12º, circuitos elétricos, exceto circuitos com indutores e capacitores. 13º, cinemática vetorial, composição de movimentos e lançamento não vertical. Oscilações, 14º aí, ó, inclui movimento harmônico simples. 15º, estática. 16º, carga e corrente elétrica, circuitos elétricos simples e seus componentes. 17º, eletroestática. 18º, física moderna. 19º, decomposição de forças, plano inclinado. 20º, quantidade de movimento e impulso, colisões. 21º, dinâmica de um corpo extenso ou sistema de partículas, centro de massa. 22º, cinemática angular, MCU, MCUV. 23º, polias fixas e móveis, tração de fios. 24º, equilíbrio do corpo extenso. 25º, espelhos esféricos. 26º, eletromagnetismo. 27º, introdução, definição, ramos, notação científica, etc.
28º, forças de atrito. 29º, dinâmica dos movimentos curvos. 30º, gravitação universal. 31º, fluidodinâmica. 32º, lentes esféricas. 33º, ímãs, campos magnéticos e força magnética. 34º, indução eletromagnética. Na parte de química, o levantamento traz para mim química e engenharia química, tá bom? Eu não compreendo essa diferença, mas você que vai fazer a prova, você vai olhar de acordo com o teu edital, beleza? Se tiver alguma coisa aqui além, que for, por exemplo, questões de engenharia química que não estão em química, você simplesmente retira. Tranquilo, é só pular para o próximo. Olha lá, primeiro, radioatividade química nuclear. Segundo, funções inorgânicas, ácidos, bases, sais, óxidos. Terceiro, tabela periódica, propriedades periódicas. Quarto, ligações químicas. Quinto, cálculo estequiométrico. Sexto, termoquímica e termodinâmica, química. Sétimo, número de oxidação, reações de oxirredução. Oitavo, grupos funcionais e nomenclatura, demais funções orgânicas. Nono, tipos de reações químicas. Décimo, introdução à química orgânica, cadeias carbônicas. 11º, reações orgânicas. 12º, modelos atômicos, estrutura do átomo. 13º, concentração de soluções, diluição e mistura de soluções. 14º, propriedade físico-química e demais funções orgânicas. 15º, matéria, propriedades gerais, transformações, estado sólido, líquido e gasoso. 16º, geometria molecular, polaridade, forças intermoleculares. 17º, material homogêneos e heterogêneos, separações de misturas. 18º, teoria atômico-molecular, lei das combinações químicas, número de mol, número de Avogadro, não é advogado, tá, galera? Aspectos iniciais, 19º, aspectos iniciais, constante de equilíbrio e princípio de Le Chatelier. 20º, soluções de eletrolitos, pH, pOH, hidrólise salina, solução, tampão, produto de solubilidade. 21º, balanceamento de equações por oxirredução. 22º, dispersões, soluções verdadeiras, ligas metálicas, colóides e suspensões. 23º, eletrolise. 24º, corrosão. 25º, hidrocarboneto, definição e nomenclatura. 26º, isometria plana espacial. 27º, química ambiental. 28º, substância e mistura, substância simples, substância composta e mistura, alotropia. 29º, química quântica e teoria dos orbitais moleculares. 30º, soluções, coeficiente de solubilidade. 31º, propriedades coligativas. 32º, pilhas. 33º, análise qualitativa, marcha de íons. 34º, métodos volumétricos e titulométricos, beleza? Depois vem atualidades e conhecimentos regionais, É bom você saber essa ordem para poder fazer de repente a tua redação, Olha só, o banco de dados trouxe para mim atualidades e conhecimentos regionais porque ele verificou aqui no segundo momento muitas questões de história e geografia do estado, tá bom? Mas história e geografia do estado você tem que estudar todas as questões que você achar, porque não existem tantas questões assim sobre essa matéria. Mas vamos ver aqui a ordem do que ele considera mais importante para atualidades, Se você não tiver tempo e tiver que sacrificar algum assunto, sacrifique os menos importantes seguindo a ordem de prioridade. Então, por exemplo, segurança pública em primeiro lugar, realidade social, histórica e geográfica do estado, saúde em terceiro lugar, em quarto lugar, educação, em quinto lugar, aspectos e conceitos econômicos atuais, sexto lugar, energia, sétimo lugar, meio ambiente no Brasil, oitavo, tensões, conflitos e guerras, nono, meio ambiente no mundo, décimo, crises humanitárias, migrações, refugiados, fome, 11º, sociedade, 12º, globalização, 13º, políticas internas de países estrangeiros, 14º, política brasileira, 15º, artes, 16º, transporte, 17º, política internacional, 18º, blocos econômicos, 19º, comércio internacional, 20º, agricultura e agronegócio, beleza? E aí geografia, aquele disclaimer que eu já tinha feito para você, que é como tem poucas questões, a gente não consegue verificar dentro ali exatamente quais são os tópicos, tá? Então por isso a gente pula a geografia, mas a gente vem aqui para informática. Informática, primeiro, ameaças, vírus, worms, trojans, malware e etc. 2, Linux e Unix. 3, Windows XP. 4, Windows 10. 5, Writer.
Sexto, Mozilla Firefox. Sétimo, Excel 2007. Oitavo, Mozilla Thunderbird. Nono, computação em nuvem, Cloud Computing. Décimo, Firewall e Proxy. 11º, Word 2007. 12º, Word 2016. 13º, Excel 2016. 14º, Google Chrome. 15º, navegadores. 16º, antivírus e anti-spyware. 17º, Windows 7. 18º, Windows 2010. Word 2010. 19º, Word 2013. 20º, Impress. 21º, protocolo de redes. 22º, Internet Explorer. 23º, Outlook Express. 24º, Backup. 25º, conceitos gerais de sistemas operacionais e sistemas de arquivo. 26º, Windows 8. 27º, Word 2019. 28º, Excel 2019. 29º, PowerPoint 2007. 30º, PowerPoint 2010. 31º, PowerPoint 2019. 32º, Calc. Aí 33, questões mescladas de suítes de escritório. 34º, conceitos, modelos, tipos e topologias de redes. 35º, equipamentos, meios de transmissão e conexão. 36º, grupos colaborativos e de discussão. 37º, sites de busca, Google, Bing, Yahoo, etc. 38º, redes sociais, Twitter, Facebook, Orkut, etc. 39º, conceitos e princípios de segurança da informação. 40º, criptografia, assinatura e certificado digital. E por último, 41, extensão de arquivos, tá, galera? Então essa aqui é a nossa tabela de incidência, de forma que você possa focar, né, e saber os assuntos mais cobrados de fato, dentro de português, dentro de matemática, você vai conseguir, né, quem for fazer para cadete, dentro de física, dentro de química e também atualidade, você consegue ter uma noção, e também dentro do tema informática, né? Por que isso? Porque história, geografia e legislação militar não tem como aprofundar dessa forma, porque não existem tantas questões feitas pela banca examinadora Sebrasp. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser adquirir a sua tabela de incidência para o concurso público do Corpo de Bombeiros do Estado do Tocantins, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar um link aqui, é só você clicar que você vai direto para uma página para você poder fazer a aquisição da sua tabela de incidência. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.